nosso estilo de vida moderno, ocidental, nós estamos realmente caminhando para o processo de adoecimento. No momento que você vai tratar, você precisa também melhorar a alimentação, melhorar o sono. E aí entra, no caso da acupuntura, a gente também trabalha tanto sintomas físicos, também como mental. Muito bom para insônia, estresse. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Hoje eu abro a porta do consultório para a medicina integrativa. Uma médica que hoje escolheu trabalhar com homeopatia, acupuntura, fitoterapia, e para mim é muito gostoso poder trazer, não só a doutora Cíntia até aqui e poder compartilhar também que eu fui muito beneficiada com a homeopatia. E muitas vezes, talvez, assim como eu lá atrás, você não acredite, esse episódio é para você. Doutora, seja muitíssimo bem-vinda. Conta pra gente se você vem de uma família de médicos, de onde você é, conta um pouquinho da sua história. Muito obrigada pela oportunidade. Então, na minha família, eu sou a primeira médica. Eu vim de uma família de funcionários públicos, advogados, e eu era a neta, uma das queridinhas. Então minha avó, minha mãe, elas tinham aquele sonho de ter algum filho também médico, mas eu gostava também na escola, eu gostava muito dessa área da biologia, então para mim foi algo fácil. Eu comecei o curso de medicina tradicional, fiz a faculdade, e depois de alguns anos, uma vida intensa, muita correria, plantão, posto de saúde, clínica, trabalhando. Teve períodos que eu trabalhei muito, mais de 60 horas por semana. Uau. E aí a conta vai chegando. Com o tempo, eu fui desenvolvendo estresse, gastrite, tendinites, principalmente dores, tendinites. E eu cansei daquela rotina, muito trabalho, e medicação, anti-inflamatório, e aquilo ia e voltava. Foi quando eu comecei a procurar outras opções, até para mim, principalmente. Eu pensei, não pode ser esse ciclo, doença, e foi quando eu conheci a acupuntura. E era uma medicina totalmente diferente, ela engloba toda uma questão assim, emocional, não só os sintomas físicos, e fez muito sentido para mim. Então eu conheci uma outra forma de pensar, de trabalhar o paciente de uma forma mais completa. E aí eu gostei muito, comecei a ir também para entrar por esse caminho. Depois, posteriormente, eu conheci a homeopatia, que também é totalmente diferenciada em relação à acupuntura, mas ela também tem essa questão de ver o paciente como um todo. Então você não foca só no sintoma. E isso eu gosto bastante. Quando o paciente vem ao consultório, ele vem geralmente com uma queixa principal, mas você tem todo um histórico ali da pessoa, o estilo de vida dela, as emoções, como um fundo que está ali como base dos processos das doenças. Então eu fui também conhecendo a terapia ortomolecular, uma outra forma de trabalhar principalmente com fitoterápicos, com medicamentos mais naturais, e eu me apaixonei por toda essa forma de trabalhar o paciente, né? Mais natural, de uma forma mais integral. E explica para a gente um pouquinho, de forma didática, o que vem a ser essa homeopatia ou fitoterápico,
Porque talvez tenha alguém aí na nossa audiência que quando ouvir isso é alguma coisa de fita, ou seja, o que for. Explica pra gente. Muitas pessoas têm essa dúvida, confundem homeopatia com fitoterapia. Então, o que é a fitoterapia? Basicamente, são medicamentos naturais que são produzidos através de plantas. Pode ser das folhas, partes da raiz, ou seja, a fonte são vegetais, plantas. Porém, a homeopatia, ela trabalha com medicamentos naturais, mas não trabalha somente com o reino vegetal. Existem medicamentos também de origem mineral e até de origem animal também. Então, a maior parte dos medicamentos homeopáticos são do reino vegetal, mas não são exatamente fitoterápicos. Até a forma de produzir o medicamento é diferente. Então, na homeopatia, existe um processo de diluição, dinamização do preparo desse medicamento para chegar em determinadas diluições e potências. Mas são todos de fontes que vêm da natureza. Entendi. É como se a fitoterapia fossem os vegetarianos, trazendo uma analogia para o ser humano, e a homeopatia fosse nós que comemos de tudo. Vegetais, carne, é isso? Parecido, né? Mas até a forma de trabalhar da homeopatia, por exemplo, um fitoterápico. Você vai ter ali uma cápsula, a dosagem é totalmente diferente. O homeopático, nós trabalhamos com doses muito pequenas. E a homeopatia, ela vai atuar muito na parte mental. E o fitoterápico, ele não entra tanto nessa parte mental. Ele pode atuar muito, por exemplo, numa dor. Eu posso atuar muito com um fitoterápico para uma gastrite. Mas a homeopatia, além de atuar nessa parte física, ela também trabalha muito na parte energética e mental. Quando você fala da parte mental, é possível tratar doenças psiquiátricas, por exemplo, transtornos mentais, depressão, ou outro tipo, né, de patologia acometida nessa parte mental com homeopatia? Sim, inclusive a maior parte dos pacientes que me procuram, eles têm quadros de ansiedade, estresse, insônia. Então, a principal que ele faz os pacientes procurarem a homeopatia é justamente essa parte mental, psicológica. Vem também muito paciente procurando melhorar a imunidade. Então, pacientes que têm rinite, sinusite, aquelas infecções de repetição, garganta, né? Eles procuram muito também a homeopatia, mas o público, a quantidade de pacientes que eu atendo com transtornos, ansiedade, insônia, estresse, mesmo tomando medicamentos alopáticos, pacientes que estão sendo acompanhados com psicólogos, com psiquiatras, mas eles estão procurando algo mais. Estão procurando algo natural, algo menos prejudicial para a saúde deles. E na homeopatia a gente tem um olhar mais humanizado. Então, creio que os pacientes também, eles precisam ser escutados. E a homeopatia, ela precisa disso. Você precisa deixar o paciente falar, ele precisa trazer o que ele está sentindo, a vivência dele. Isso é extremamente importante também porque a homeopatia ela é muito individualizada. Então, é diferente que na psiquiatria, o mesmo medicamento vai ser usado para basicamente todos os pacientes. Uma grande quantidade de pacientes vão usar aquele mesmo medicamento, e na homeopatia, provavelmente, se eu atender 10 pessoas, 10 pacientes, cada um vai estar ali com uma medicação diferenciada. Cíntia, você estuda que medicamentos, que fórmula será essa? A base do seu estudo é compreender. Deixa ver se eu me entendo para eu te fazer entender melhor. Durante um período na minha atuação, eu trabalhei com aqueles óleos do Terra, por exemplo. Óleos essenciais. Isso, e nós temos um livro daqueles óleos essenciais que vem ali, esse tem esse motivo, esse. Uhum. Então, tem um aprofundamento para você entender qual é, né, a planta, né, o óleo, a lavanda vem para acalmar. A homeopatia tem essa base, você vai identificar o meu transtorno específico
e vai trazer cada associação, por exemplo, para o TDAH, você vai utilizar X. Se associado a isso também tem ansiedade, então você vai fazendo essa fórmula. A homeopatia, ela precisa, além de conhecimento, ter muita sensibilidade. Porque eu preciso encontrar um medicamento que seja muito semelhante ao que aquele paciente tem, as queixas que ele tem. Então, se eu tratar 3 pessoas com ansiedade, mas existe uma forma, cada um vai apresentar de uma forma diferente. Então, preciso conhecer mais detalhes daquele paciente, algo mais individualizado. E qual é o princípio da homeopatia? Você vai tratar com o parecido, com o similar. Diferente da alopatia. A alopatia, você tem ali um sintoma e aquele medicamento, ele inibe aquele sintoma. Na homeopatia, nós tratamos com o semelhante. Então, eu preciso encontrar ali uma maior quantidade de características daquela pessoa e vou estudar um medicamento que ele se encaixa ali com aquelas particularidades, individualidades daquele paciente. Então, não é tão receita de bolo, né? A gente tem alguns medicamentos que nós sabemos que atuam mais em determinadas situações, mas eu preciso individualizar bem conforme o quadro que aquele paciente apresenta. E quando você fala em potências, é o mesmo que miligramas na alopatia? A potência, ela, na verdade, se refere mais à diluição. Então, geralmente, nós iniciamos com uma diluição mais baixa, e aí vamos aumentando conforme a necessidade. E as diluições também, se é uma diluição mais baixa ou mais alta, isso vai também ter algumas diferenças na resposta do tratamento. E esses medicamentos, existe contraindicação? Dependendo da dosagem, pode dar algum problema? Sintomas? Sintomas não, como é que tem lá na bula, gente? Efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Então, na homeopatia, nós não vamos ter assim, efeitos colaterais como existem com medicamentos alopáticos. O que vai acontecer é que em alguns pacientes, durante o processo de cura, pode se intensificar alguns sintomas, que nós chamamos de uma agravação, e logo eles se aliviam, esses sintomas eles acabam. Tá? Mas é no próprio processo de cura, não que aquele medicamento causou um efeito adverso, um efeito colateral, mas sim no próprio processo de cura o corpo intensifica aquele sintoma para depois ter a cura e o alívio. A gente estava falando no bastidor, inclusive, né, que eu descobri a homeopatia quando o Guilherme, meu filho, estava ali com 8, 9 anos, 7, não me lembro especificamente, e a alopatia não estava me dando, né, ele não respondia para o que precisava, e aí eu conheci, né, tive uma indicação da homeopatia, e ele fez um tratamento inteiro, e aí eu me lembro que lá no final ele tem como se fosse uma dosagem meio que cavalar, mais específica, né, para fechar ali se concluía o tratamento, o que traz um pouco de alívio, inclusive, para a gente, né, que não é ad eterno. Exatamente. Não é que o paciente vai ficar eternamente com um medicamento, mas depende muito também da situação. Tem pacientes que tomou ali um tempo, fica muitos anos sem apresentar nenhum sintoma, nenhum problema. Pode surgir alguma outra situação, algum outro problema que ele vai precisar novamente da homeopatia. Mas não é que vai ficar eternamente, né, usando a medicação. E no nosso corpo tem receptor para todos esses medicamentos que vêm da homeopatia? Então, até hoje não se sabe exatamente qual o mecanismo de ação da homeopatia. O que nós temos é toda essa experiência clínica de décadas, séculos, dos efeitos do tratamento homeopático. Mas a ciência ainda está estudando para entender como que esse efeito acontece no organismo, né? Porque, segundo a doutora Mariana, inclusive, ela é infectologista e especialista em, hoje, canabidiol. Ela diz que o nosso corpo, né, inteiro
Tem Tem receptores receptores. para o canabidiol, exatamente. E essa é uma área também que está sendo estudada recentemente. Ainda tem muito para se descobrir. Então, a ciência, nós estamos degrau, né? Evoluindo, mas tem muito ainda para se descobrir, tanto dessa parte aí da medicina canabidiol. endocanabiol, né? Endocannabinoide, também com a homeopatia, né? São semelhantes, não é isso? Ou quando É você diferente, vê... porque aí já é um fitoterápico mesmo, né? O canabidiol já é Ah, algo para você ver, né? Aí ele produz alguma cápsula, um óleo, utilizando a planta. entendi. E você receita também na sua prática hoje canabidiol? Como que Ainda é? não, mas eu pretendo. É uma área que eu pretendo estudar, sim. Maravilha. Me diz uma coisa, houve alguma experiência pessoal na sua vida que marcou a sua escolha? Foi a questão do estresse ou teve outra situação? Foi mais ou menos lá por 2012, que foi uma época que eu estava constantemente com problemas de tendinite, assim, frequentes. Uma época que realmente eu trabalhava muito. Tinha uma vida toda em desequilíbrio. Sono ruim, muito estresse com os plantões. A alimentação acaba também sendo ruim. Parte mental totalmente alterada. Então, foi realmente essa a virada nessa época, em 2012, quando então eu comecei a estudar a medicina chinesa, a acupuntura, e aí eu descobri todo esse olhar que existe nas medicinas integrativas, esse olhar que passa só do sintoma, como o que vinha acontecendo antes, eu tratava só aquela dor com anti-inflamatório, e aquilo voltava. Então, assim, percebe que precisa também mudar o estilo de vida. Eu estava dormindo mal, eu estava em uma sobrecarga de trabalho, então eu precisei também diminuir essa carga de trabalho, passar a trabalhar com um local menos estressante. Você precisa cuidar da saúde do sono. Na medicina chinesa é recomendado que nós temos que dormir 22 horas. E eu dormia. Hoje em dia, quem que vai deitar, né, nesse horário? É muito difícil. Mas, ou seja, nós estamos vivendo errado, trocando o dia pela noite. Sim. Né? Outra coisa, a medicina chinesa, vamos sentar na hora da alimentação, é algo pausado, com calma. Você come, às vezes, até no carro, dirigindo, é aquela loucura. Então, nosso estilo de vida moderno, ocidental, nós estamos realmente caminhando para o processo de adoecimento. E no momento que você vai tratar, você precisa também alterar, melhorar a alimentação, melhorar o sono, a questão da mental. E aí entra, no caso da acupuntura, a gente também trabalha tanto sintomas físicos, também como mental, muito bom para insônia, estresse, enfim. São terapias que a gente consegue trabalhar, né? Quando falamos em medicina integrativa, né, do que exatamente a gente está falando? A medicina integrativa ela é a junção. Você une a medicina convencional com as práticas consideradas práticas integrativas, como a acupuntura, homeopatia, ou seja, você trabalha além daquele foco só do sintoma físico, se valoriza muito também o estilo de vida, a saúde mental, o sono, essa questão da alimentação. Então, tudo isso você passa a ver o paciente de uma forma mais integral. Na sua percepção, qual é a principal diferença entre tratar o paciente e tratar o sintoma? A diferença é muito grande, porque vem um paciente no consultório, estou com alergia, receita um antialérgico, tchau, vai para casa. Isso não vai resolver. Muitas vezes eu já presenciei situações de estresse que aquele paciente vai manifestar com urticária. Uau! Né? Então, assim, que não era alergia. Que não era, você procura, não teve contato com nada e era algo emocional. A pele é um órgão que ela responde muito às nossas emoções. Então, aí eu vou trabalhar melhora da imunidade desse paciente, como que está a saúde intestinal? Muitas alergias estão muito relacionadas com o intestino. E o intestino está muito relacionado com o sono, com o nosso mental, depressão, então é tudo conectado. Então eu vou tratar esse paciente melhorando ali a saúde intestinal dele. Como que está o sono? Preciso agir no sono, melhorar, reequilibrar
as tensões emocionais desse paciente. Então, é muito além de só aquele medicamento ali alopático, ele vai na farmácia e toma. Esse paciente também, ele precisa ser acompanhado, ele precisa retornar, e nós vamos acompanhar com ele passo a passo. Como está indo esse tratamento? Como você está se sentindo? Então, o paciente, ele precisa ser acolhido, falar o que ele está sentindo, falar o que está acontecendo com ele. Então, isso é algo muito mais além de você só prescrever ali um comprimido e tchau. Cíntia, eu imagino que diariamente, né, depois da sua escolha, que também deve ter, né, recebido muitas críticas, até que a gente vá quebrando, né, todo esse padrão da homeopatia, você deve ouvir muito o que não é homeopatia. Homeopatia não é. Completa essa frase para mim com muita coisa que você ouve aí de crenças. Homeopatia não é aguinha, homeopatia não é fitoterapia, homeopatia também não é floral. Nem açúcar. Não é açúcar também. Então, ainda se ouve muito crenças aí, limitações com relação à homeopatia? Felizmente, eu já pratico a homeopatia há uns 8 anos, 7 para 8 anos, e os pacientes que eles estão cada vez mais tendo consciência. Então, muitas pessoas que estão vindo procurar a homeopatia já tiveram contato anterior, principalmente na infância, algum parente, algum amigo que está indicando, procura a homeopatia, já que você não está conseguindo resolver esse problema, essa doença, com os tratamentos convencionais, então procura a homeopatia, que tal? Então, esse paciente já vem no consultório com uma cabeça, uma mentalidade diferente. Então, realmente, e eu tenho visto ultimamente também mais homens procurando, que geralmente são mais as mulheres. A mulher, ela tem aquele costume de se cuidar mais, de procurar tratamento, mas agora estou vendo que também os homens estão, né, tendo esse conhecimento, procurando. Hoje também tem muitas pessoas procurando uma vida mais saudável, natural. Então, as pessoas estão melhorando esse conceito aí. Maravilha. Eu não tenho visto esse tipo de comentários, não, pelo contrário, né? Eu, inclusive, a primeira pessoa que eu conheci, né, que eu ouvi falar sobre homeopatia, foi um homem, foi o meu diretor, na época, o diretor, né, um engenheiro, e ele sempre falava, né, desse médico. Gente, eu quero até lembrar, esse Anselmo, doutor Anselmo, alguma coisa assim, o Roberto Pina, que foi uma pessoa muito importante na minha vida de conhecimento, de tudo, né? Ele já fazia, e olha que a gente está falando aí de mais de 15 anos. Então ele sempre tinha ali as gotinhas que ele colocava e sempre defendeu a homeopatia. Eu também sou uma defensora da homeopatia, inclusive agradeço essa oportunidade também, porque muitas pessoas que ainda não escutaram, não tiveram esse contato sobre a homeopatia, aqui está uma ótima oportunidade. Então, a homeopatia ela é uma especialidade médica. Você fez a sua primeira residência e depois fez uma especialização em homeopatia, é isso? É isso. No caso, eu me formei em medicina, inclusive eu tenho essa especialização em homeopatia e o RQE em acupuntura. Então, a acupuntura é hoje também uma residência, né? Na verdade, é uma especialização, porque o RQE é justamente isso, né? Registro de especialização. Isso. A homeopatia e a acupuntura são especialidades médicas. Existem áreas de atuação, por exemplo, medicina da dor. Algumas áreas de atuação elas não são consideradas especialidades, mas sim, homeopatia, acupuntura, eles são especialidades médicas. Inclusive, por isso tem o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Que você tem. Esse tem na acupuntura. Que bom, parabéns. Obrigada. E, Cíntia, mitos aí sobre a homeopatia. Ela demora muito a fazer efeito. Um dos mais frequentes. Aí, assim, alguns pacientes perguntam nas consultas, né? Demora a fazer efeito? Não, não necessariamente. Inclusive, alguns casos que a gente prescreve ali homeopatia para dismenorreia, que é a cólica menstrual, que é algo bem que incomoda bastante, né? Você tem o efeito ali da homeopatia no mesmo dia, em minutos. Então, não é
existe essa ideia, né, de que algo por ser natural vai demorar a fazer o efeito, mas não é, isso é um mito. Então, ok. Em quais situações os pacientes costumam perceber melhora muito rapidamente? Além da cólica que você falou, talvez Aí um caso, ansiedade. um caso de resfriado, por exemplo, também a gente usa alguns medicamentos que ele tem um efeito muito rápido também. Começou aquela dor de garganta, aquele arranhar, os nariz escorrer, você já inicia aquele medicamento e ele, em 1 a 2 dias, já termina ali, já passa aquele quadro gripal de resfriado. Tem uma pessoa que trabalha conosco aqui que todo mês vive enfiado em anti-inflamatório, Clavubin, que eu não sei se é anti-inflamatório ou é antibiótico, eu ainda estou quase, eu tenho que receber um RQE, inclusive, de medicina, do tanto que, né, graças a Deus, mais de 140 entrevistas, é muito gostoso e a gente vai, né, só que eu sempre confundo essa questão do que é o anti-inflamatório e o que é o antibiótico. Se você quiser explicar de novo, por favor. Vamos lá. Então, anti-inflamatório. Inflamação não significa que você esteja ali com um vírus ou uma bactéria. Por exemplo, bati o joelho. Você sente aquela dor local porque está acontecendo uma inflamação. Aí eu vou tomar um anti-inflamatório, por exemplo, ibuprofeno, cetoprofeno. Ele vai atuar como? Melhorando ali, aliviando a dor e a inflamação, a inchaço que está acontecendo naquele local. Agora, o antibiótico. Quando eu falo em antibiótico, eu estou falando em um medicamento que ele vai atuar para eliminar algum micróbio. Quando você vê aquela palavra bio, né? Bio significa que é algum organismo ali que está provocando. Por exemplo, aí, amigdalite, né? Aquela infecção da garganta, tem aquele pus, ali você tem bactéria. Então, está acontecendo uma inflamação, mas também uma infecção, porque está uma bactéria infectando ali as amígdalas. Nesse caso, só um anti-inflamatório não vai resolver, porque ele vai só aliviar a dor, ali um pouquinho da febre, mas não está eliminando as bactérias. O antibiótico, por exemplo, Clavulin, amoxicilina, ela sim vai chegar ali e combater, eliminar aquelas bactérias. E aí essas infecções, então, de repetição, que no caso são todas as ites, sinusites, renites, ite, há a possibilidade de tratar, como você trouxe, com homeopatia e o efeito, a possibilidade de cura, inclusive, sem estar repetindo dessa forma? Como é que funciona o tratamento? Exatamente. Então, quando os pacientes que têm esses quadros repetitivos de infecção, rinite, sinusite, infecções de garganta, então eles procuram ali a homeopatia. A homeopatia vai atuar ali, fortalecendo a imunidade, o organismo desse paciente. Então, eles vão diminuindo as crises, né, de congestão nasal, de espirro, de dor de garganta. Além disso, também, como eu falei, né, eu sempre vou atuar no emocional, né, porque esse paciente está tendo tanta infecção com recorrência. Então, muitas vezes é um período de estresse que aquele paciente está passando e isso baixa a sua imunidade. O sono, ele não está dormindo bem, porque justamente pelo estresse, ansiedade, está dormindo mal. Então, vão acontecendo várias situações ali, que a homeopatia vai trabalhar nesse paciente, né, no psicológico dele, vamos melhorar o sono, o paciente vai dormir melhor. Aí eu também vou orientar na alimentação. Então, se você quer melhorar a sua saúde, sua imunidade, então, alimentos industrializados, açúcar, esses alimentos vão prejudicar o nosso organismo de forma geral. Então, eu também vou orientar esse paciente na alimentação. É todo um conjunto, mas a homeopatia ali está sendo o principal. Entendi. Entendidíssimo, muito bom. Vou te indicar um paciente. Outra coisa, explica para a gente agora, né, a acupuntura. O que é, de onde vem, o que come? Bom, vamos lá. A acupuntura, ela vem da medicina chinesa. A medicina chinesa, ela não é composta só da acupuntura, existe, por exemplo, dietoterapia, existem exercícios como o Qigong, existe também a massagens, que é a Tuiná, enfim. A acupuntura, ela faz parte da medicina chinesa. O principal da acupuntura é que ela trata diversas doenças, desequilíbrios, tanto físicos também como mentais.
baseados em pontos do nosso corpo, e você introduz agulhas. Por isso a acupuntura, né? Você utiliza aquela agulha para estimular o ponto. E, inclusive, a acupuntura, ela é uma especialidade médica, porque também já existem vários estudos, já foram comprovados efeitos da estimulação que a agulha produz, os pontos. Existem efeitos neurológicos, efeitos de inibir a via da dor, os sinais dolorosos, estimula as vias analgésicas, produção de serotonina, de endorfinas, relaxamento, por isso também atua muito bem na parte emocional, né? Insônia, enxaqueca, quadros dolorosos. A acupuntura atua muito bem e equilibrando também energeticamente o organismo do paciente. Tem gente ainda que quando ouve falar em energia, confunde, porque agora tá uma bagunça, né? Porque aí fala em energético, aí vem com medicina chinesa, aí mistura com budismo, aí é uma salada, né? É uma salada, infelizmente, né? Às vezes a pessoa pode gerar confusão, mas nós sabemos que na medicina chinesa existem dois opostos que se complementam, que é o Yin e o Yang. Então, você tem, é chamado de canal energético, mas na verdade na medicina chinesa se diz Qi, se chama Qi. E não deixa de ser também uma forma de energia, porque o nosso batimento cardíaco, por exemplo, é um estímulo elétrico, isso é uma energia elétrica, né? O pensamento, inclusive, o cérebro, existem energia para movimentar nossas células, energia mecânica, energia térmica. Então, no nosso corpo, na verdade, nós temos a ação de vários tipos de energia. Ou seja, não estamos falando de quântico, de física, de universo, que não tem problema nenhum, quem trata dessa forma é ciência. Exatamente. Tanto que nós temos aí vários estudos, já sabem mais detalhadamente como que o estímulo da acupuntura atua no alívio da dor, porque vai estimulando ali células, determinados neurônios. As bolinhas que colocam, as sementes que colocam ali na orelha e outros fazem parte da acupuntura ou não é outra coisa? Também, existem também o que nós chamamos de microsistemas na medicina chinesa. O interessante da auriculoterapia, ou auriculoacupuntura, é que você tem representado em toda a nossa orelha todo o corpo. Então, determinadas regiões ali vão atuar na cabeça, na coluna, nos órgãos. E também, geralmente se utiliza mais sementes, a semente de mostarda, por exemplo, mas o estímulo inicialmente era feito com agulha também. Que legal. Na orelha? Na orelha. Mas aí não faz mais, né? Continua assim. Inclusive, eu gosto muito de utilizar para complemento. Então, o paciente vem ali, eu faço a sessão da acupuntura, o agulhamento, retiro e deixo ali as sementinhas nos locais que eu quero estimular para o paciente continuar durante a semana. Não, isso eu entendi. Estimulando ali os pontos necessários. Eu acredito que eu tenha confundido, entendendo que no início utilizava-se a agulha na orelha, mas não fura a orelha, né? Sim, desculpa, né? Hoje em dia se utiliza mais a semente porque a orelha ela é bem dolorosa, assim, utilizar a agulha. Também a gente evita infecções, né, desnecessário, né? Então, porque geralmente o paciente fica muitos dias ali com aquele estímulo. Até onde aquelas agulhas, porque eu já ouvi que tem pessoas que tiveram, inclusive, problemas drásticos, né, com inserção dessas agulhas. Você tem algo a dizer sobre isso? Tem um ponto que é para que fique mais claro para as pessoas e que elas, né, reduzam o medo de já ter visto situações. Eu estou tentando me lembrar quem foi, mas foi alguém que recente. Daqui a pouco, se o climatério me permitir, eu lembro e te falo. A acupuntura ela é muito segura. Então, quando feita por um profissional que entende, né, um profissional qualificado, é importante, existem pontos, por exemplo, que se tem que saber em que profundidade aquela agulha vai ser inserida.
até a direção também da agulha, dependendo da região anatômica do corpo. Por isso que é necessário que o profissional estude, conheça onde vai ser aplicado aquele ponto, qual a melhor forma de estimular a profundidade, a inclinação da agulha. Fazendo assim, é bem segura, não tem riscos. Você falou da dor na orelha, eu acredito que até aquele grãozinho de mostarda dói quando fica ali estimulando, que é para a gente ficar apertando. Exatamente, inclusive geralmente no dia que se aplicam ali as sementinhas, até para deitar, né, é doloroso, mas é isso mesmo esse é o objetivo, é estimular ali os pontos. Custo-benefício dos medicamentos homeopáticos, fitoterápicos versus alopatia. Para mim, o custo-benefício são muito bons, considerando que a homeopatia, por exemplo, eles têm um custo econômico bem mais acessível, principalmente com as crianças, é mais fácil de administrar, porque tem as famosas glóbulos, as bolinhas, e sem contar a questão dos efeitos adversos, né, que você não vai ter esse tipo de efeitos aí com a homeopatia. Então, considero aí que realmente o custo-benefício é muito vantajoso à homeopatia. Maravilha. Ok. O que mais tem chegado no seu consultório? Pergunta número 1, que eu acredito que uma vai se unir à outra. E do que eles chegam cansados do tratamento convencional? O que eu mais recebo são pacientes ansiosos, ansiedade, insônia. E aí, dependendo do caso, vamos ter quadros de dores e infecções, baixa imunidade. Os pacientes geralmente estão cansados, estão procurando uma opção. Eles querem ser ouvidos. Então, como eles estão muitas vezes já em tratamento medicamentoso com o psiquiatra, eles querem abandonar esse tipo de tratamento. Alguns até quando chegam no consultório, eu parei de tomar, não quero mais tomar o medicamento. Eu explico, olha, isso deve ser feito acompanhado também, porque não pode ser retirado sem um desmame, sem um acompanhamento. Mas são pessoas que estão cansadas de fazer o uso de medicamento de receita controlada, eles se sentem muito sonolentos, a memória fraca, não dormem bem, apesar de tomarem medicamentos para dormir. Muitos deles querem ter um sono de melhor qualidade. Então, eu recebo com frequência pacientes nessas condições. E você tem tido bons resultados, pessoas que conseguem transicionar totalmente do medicamento da alopatia, medicamento convencional, para a homeopatia e tá bem e sem esses sintomas adversos? Os pacientes nós vamos acompanhando, né, vai evoluindo o tratamento, mas muitos pacientes no primeiro retorno já estão se sentindo muito melhores, menos estressados, menos tomando um sono de melhor qualidade e muito contentes, tanto que eles continuam retornando, indicam para os amigos, né, outras pessoas que estão passando pela mesma situação que eles estão passando. Cíntia, acredito que ainda exista muito preconceito, inclusive na área médica, com relação à homeopatia e práticas integrativas, né? Como é que você lida com isso? Eu tenho me cercado muito de profissionais já da minha área também, e até com os colegas também tenho visto muitos que já estão também entendendo, conhecendo sobre essas práticas, e felizmente esse também está melhorando, mas ainda existe, principalmente com a homeopatia. Interessante. Menos com a fitoterapia? Menos. Com a acupuntura é muito mais. Agora a gente já se vê, é mais frequente, por exemplo, ortopedistas, ginecologistas encaminhando os pacientes para fazerem acupuntura. O ginecologista encaminha por qual motivo? Muitas vezes é para a reprodução assistida, ou seja, pacientes que estão tentando engravidar, já fizeram, inclusive, tratamentos de reprodução assistida a uma fertilização in vitro, uma inseminação, e não tiveram sucesso. Já se sabe também que mas a associação o tratamento com o especialista com a acupuntura
Esses pacientes elas têm uma evolução muito boa, têm muito mais sucesso, por exemplo, quando vão fazer uma fertilização in vitro. Então, os ginecologistas já estão começando também a caminhar. Ortopedistas, quadros de dor joelho, dor na coluna também já estão tendo essa consciência, né, esse conhecimento e encaminhando os pacientes também para a acupuntura. Esse fato eu tive aqui a oportunidade, né, eu posso confirmar, e eu tenho indicado bastante às pessoas. A Érica Neri esteve aqui conosco, Sim. uma das primeiras, né, e ela tem um trabalho de muita representatividade na medicina Sim. chinesa em Brasília e no mundo já, né? Ela tem levado pessoas para a China, inclusive fizeram aí uma mentoria, e ela trabalha especialmente com fertilidade, né? Exatamente. Que legal tudo isso. Vamos lá. Hoje você se divide entre o consultório e a medicina ocupacional, né? Onde é que você quer se ver aí no futuro próximo? O que faz meus olhos brilhar mesmo é essa área integrativa, a homeopatia e a acupuntura. Então, quero futuramente deixar a parte da medicina ocupacional e me dedicar exclusivamente aí à medicina integrativa. O que é a medicina ocupacional, Cíntia? Medicina ocupacional é basicamente aquela medicina que envolve o trabalhador, riscos ocupacionais, prevenção do trabalhador. Então, o médico do trabalho, ele geralmente nas empresas, ele vai atuar fazendo programas de prevenção, classificando riscos que aquele trabalhador tem de acordo com a profissão, a exposição que aquele profissional está habitualmente lá no trabalho dele. A medicina ocupacional atua muito também com essa parte da homologação de atestados, exames admissionais, é algo mais burocrático. Por isso a tendinite. Também. Maravilha. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí, né, para esse paciente que ainda tem alguma crença que o limita em ir buscar a homeopatia, ou uma mensagem específica que você queira deixar para pais ou mulheres, ou enfim, que vier ao seu coração sobre a questão das práticas integrativas, olhando direto ali no olho desse nosso futuro, quem sabe, paciente. Para você que preza por um atendimento humanizado, um tratamento que não vai focar só na dor, só em um sintoma, mas vai analisar o seu contexto, vai analisar a sua forma de vida, o seu estilo de vida, a medicina integrativa é para você. Outra coisa, Cíntia, acredito que no inteirinho da nossa conversa eu percebi que a classe médica está evoluindo muito nesse sentido, mas para os médicos que ainda não evoluíram com essa mentalidade, estão aí, quem sabe, perdendo né, melhoria dos seus próprios pacientes, deixa um recado também. A medicina atualmente está muito fria. É preciso ter uma conexão médico-paciente, é preciso acompanhar esse paciente com mais calor humano, acolher o paciente. Isso foi também o que me trouxe para a medicina integrativa. Ver essa medicina muito robotizada, onde não se preza pela qualidade, é quantidade e velocidade. Mas o mais importante é o ser humano. Para isso estamos aqui, para tratar pessoas, não doenças, estamos para tratar as pessoas. Maravilha. Antes de ir para o quadro final, última pergunta, prometo. Falei que era a última, mas vou continuar. Homeopatia, acupuntura, fitoterapia, todas essas práticas são para todo mundo? Sim, não tem contraindicação. Tá? A acupuntura e a homeopatia não tem contraindicação. A fitoterapia, aí é preciso estudar, ver a situação específica daquele paciente. E vai ter algum fitoterápico, sim, para você? Vai. Mas posso dizer que não é tudo para todo mundo. Maravilha. Ok, então. Quadro final na ponta da língua, já viu? Não. Não? Esse é mais rápido, mais intuitivo, respostas com uma palavra ou no máximo uma frase. Então, vamos? Prontinha? Tá, joia. Uma palavra que define o seu atendimento. Humanizado. Um mito sobre homeopatia. Demora a fazer efeito.
Um erro comum dos pacientes. Pressa, quer resolver tudo de hoje para amanhã. Um benefício da medicina integrativa. O cuidado integral do paciente. Algo que você nunca abre mão no seu consultório. Atender bem, acolher o paciente, ouvir o que ele está precisando. Complete a frase. Cuidar da saúde é Cuidar da saúde como um todo. olhar de forma realmente integral, né? Olhar o ser humano. Foi muito bom te Exatamente. conhecer, gostei. Obrigada. Até eu gente. quebrei aqui, estou pensando várias coisas, quebrei várias crenças com relação à homeopatia, fui beneficiadíssima, graças a Deus, como eu já te disse, né? Valido, e é muito gostoso poder trazer um médico que atua nessas áreas, porque isso traz, de fato, né, uma validação, e eu acredito que o fato de você ser médica auxilia, inclusive, outros profissionais, fisioterapeutas, né, profissionais que têm a possibilidade de estar atuando também com a medicina chinesa e outras práticas, né? Exatamente. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gostou? Demais. Então tá bom. Espero que você também tenha gostado. Como sempre, eu deixo aqui na descrição como encontrar a doutora Cíntia, todas as formações, e procure, divulgue. Talvez você ainda tenha aí algum receio com relação à medicina integrativa, mas talvez tenha pessoas também que já quebraram isso e que querem conhecer profissionais de fato responsáveis, né, responsivos e com uma reputação aí limpa, inclusive nessa área. E muito cuidado, pesquise antes de sair por aí acreditando em tudo, porque muitas vezes são esses não profissionais que acabam trazendo aí, né, uma imagem totalmente distorcida do que é a medicina integrativa. Exatamente. E para você também, até o próximo consultório aberto.